Paz e bem aos queridos irmãos e irmãs. Hoje a leitura do Evangelho será em São João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Vamos prosseguir aqui com a leitura da Sagrada Escritura. Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Ele encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Ele vai ter com Natanael e lhe diz: aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas, nós o encontramos. É Jesus, filho de José de Nazaré. De Nazaré, lhe disse Natanael: será que pode sair alguma coisa boa? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus, que vinha a ele, e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. De onde me conheces? Disse-lhe Natanael. E Jesus lhe respondeu: antes mesmo que Filipe te chamasse, quando estavas sob a figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi sob a figueira, tu crês? Verás coisas muito maiores. E ele acrescentou: em verdade, eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta passagem é muito interessante, porque ela vai trazer à luz a escolha do Senhor Jesus dos seus apóstolos. Estes discípulos que se tornaram apóstolos eram homens das mais variadas estruturas da sociedade da época de Israel. E nós tínhamos ali pescadores, homens simples, nós tínhamos cobrador de impostos, nós tínhamos pessoas simples que, porém, tinham um coração voltado para as coisas de Deus. E no meio desses 12, havia um que haveria de trair o Salvador, Judas Iscariotes. Nós entendemos, estudando a Sagrada Escritura, que Deus concede o livre-arbítrio a todos. Estava profetizado que alguém deveria trair o Salvador, mas necessariamente não precisava ser Judas. Alguém deveria traí-lo, mas Judas o escolheu através do livre-arbítrio, porque tinha um coração duro, porque olhava mais para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. Cristo, quando fundou o seu reino, foi um reino espiritual, um reino que consistia em libertar os oprimidos, em pregar a salvação para os perdidos. E Judas esperava um reino temporal, um reino em que ele pensava que Jesus iria sentar-se num trono de ouro na terra, naquele momento, e libertar Israel do domínio romano e ser, então, o rei terrestre de Israel e de todas as nações. Mas a primeira vinda de Cristo não foi com este intento. A primeira vinda de Cristo foi com o intento de fazer um sacrifício remidor, um sacrifício de salvação, que torna um homem perdido em um homem achado, em um homem salvo. E dentro da escolha destes apóstolos, a Sagrada Escritura vai dizer que Cristo encontra Filipe. E Cristo, ao olhar Filipe, ele somente disse: segue-me. Filipe, ao observar a Cristo, ele
não discutiu com Cristo. Quando ele olhou para o semblante de Cristo, quando ele olhou para a autoridade de Cristo, e que de Cristo emanava virtude, autoridade, não a autoridade comum dos fariseus, que era uma autoridade centrada no humanismo, no engrandecimento próprio, mas Filipe percebeu em Cristo a autoridade divina, a autoridade profética, a autoridade celestial. E ao ouvir a única palavra de Cristo o chamando, segue-me, Filipe não endureceu o seu coração, antes seguiu a Cristo. Que grande exemplo para nós. Cristo continua falando conosco da mesma forma. Ele está dizendo para você e para mim, segue-me, segue-me. E Filipe, ao seguir Jesus, ele vai ter com Natanael, que também se chama Bartolomeu. Interessante, né? Nós temos aqui o nosso futuro diácono Bartolomeu. Natanael também era chamado de Bartolomeu. E Natanael era um judeu praticante da religião judaica. E Filipe, ao encontrar Natanael, ele disse: olha, Natanael, eu encontrei aquele de quem as escrituras sagradas falam, tanto os escritos de Moisés, a Torá, quanto os escritos dos profetas. Eu encontrei a pessoa, o Messias, aquele em que a lei aponta, em que os profetas profetizaram. Ele é Jesus de Nazaré. Natanael, um pouco cético, ele vai dizer o seguinte: Filipe, você conhece Nazaré, a cidade da qual Jesus é? E por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quem de eminência, quem de autoridade, quem de importância saiu de Nazaré? Nazaré naquela época era uma cidade pequena e desprezada pelos judeus. Isso me faz lembrar agora esta pequena missão em que nós aqui estamos. Pequena em tamanho, mas grande em fé, porque aqui é pregada a mensagem do Deus vivo. Aqui é pregada a mensagem do Senhor Jesus ressuscitado. Mas muitas pessoas atentam para o tamanho, muitas pessoas atentam para as condições financeiras. Por exemplo, se a cruz que o padre usa é de ouro, se as vestes, as indumentárias que o padre está utilizando são de tecido fino ou não, se este púlpito para apoiar a Sagrada Escritura é ornamentado com madeira de cedro ou não, se o altar é bonito, se estamos em uma grande catedral, nada disso tem importância se não tivermos um coração reto e sincero perante o Senhor. Tudo isso é detalhe, tudo isso é bom se eu posso, se eu tenho condições realmente financeiras de dar o melhor para Deus, de erigir uma grande catedral, de usar os melhores tecidos. Amém. Mas se a intenção não brotar de um coração quebrantado, se a intenção não brotar de um coração verdadeiro, é debalde, é à toa.
me faz lembrar quando os apóstolos estavam em cima de uma montanha e eles observavam o templo de Jerusalém, o segundo templo. Lembrando que o primeiro templo havia sido destruído, que era uma das 7 maravilhas, construído por Salomão, com toda a arquitetura esplendorosa. Ele havia sido destruído e agora estava erguido um segundo templo, inferior ao templo de Salomão, mas no qual está escrito que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Por quê? Porque naquele segundo templo o próprio Messias entrou. No primeiro templo que Salomão erigiu, somente a glória em forma teofânica habitou ali. Mas no segundo templo, a pessoa encarnada de Deus, o Senhor Jesus Cristo, andou e pregou naquele lugar. Por isso a sua glória seria maior. Não consistia em mais ouro ou melhor arquitetura, mas consistia na presença de Cristo. Nós vemos hoje muitas catedrais, muitos pregadores, não importando a vertente cristã que seja, cheios de si mesmo, cheios de pompa, cheios de riqueza, mas divorciados da presença de Deus, porque Deus não pode habitar em um coração cheio de rapina, cheio de vaidade, cheio de cuidados terrenos. Mas os judeus, os discípulos, quando estavam naquele monte, eles disseram o seguinte: olha, Senhor Jesus, como este templo reluz, porque quando Herodes fez a obra naquele templo, aquele templo passou a ter mármore na sua construção, na sua fachada, e quando o sol batia no mármore, era um mármore polido, e aquele mármore brilhava como fogo. Ou seja, era um edifício que quando batia o sol, brilhava como fogo, ou seja, chamava muita atenção, era bonito de se ver. Mas Cristo falou: vede este templo, que vocês estão dizendo que lindo, não ficará pedra sobre pedra neste lugar que não seja derribada. Por quê? Porque os judeus haviam rejeitado a Cristo para ficar com o sistema sacrificial, para ficar com o sistema do templo, mas negligenciando a Cristo, que era maior do que o templo. Quem trazia santidade para o templo não eram os sacerdotes, não eram as oferendas, era o próprio Cristo, que eles rejeitaram e crucificaram. Então o homem tem que fazer uma revisão da sua vida. Aonde está a sua fé? Está na beleza de uma liturgia? Está num pregador eloquente? Está numa linda canção? Ou está no Cristo, que é o autor da nossa fé? Porque quando a nossa fé está no homem, seja ele um líder religioso, seja ela uma bela liturgia, uma bela igreja, quando isso falha, quando o homem falha, quando o homem cai, a fé é dilacerada e o homem então perde a visão e abandona os caminhos do Evangelho. Mas quando o homem está em Deus, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir as ondas, pode vir o embate, ele permanece, porque ele não olha para o homem, ele olha para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Quando Cristo viu a Natanael, ele disse: eis aí um israelita em quem não há dúvida. Ou seja, um cumpridor da lei de Moisés. Ele tinha religião, mas ainda faltava a vida espiritual que só Jesus pode dar. Eu quero fazer um apelo para você. Você que só tem a religião, você que só vai à igreja como um clube do seu país. Acontece muito isso nas igrejas ortodoxas, que são na sua maioria estrangeiras. O clube dos árabes, o clube dos gregos,
o clube dos russos, mas as pessoas entram e saem vazias. Por quê? Porque ainda não atentaram e ainda não conheceram a Cristo. Muitos outros vão porque a música é bonita, mas como o nosso querido irmão Bartolomeu falou, tudo isso é passageiro. A ostentação, os carros do ano, tudo isso passa. A única coisa que fica é a pedra de toque, é a tua fé. A sua fé tem que estar no autor e consumador, o Senhor Jesus Cristo. E quando Natanael ouviu Cristo falar isso, ele falou: da onde tu me conheces? Porque eu nunca te vi. Cristo vai responder o seguinte: eu te vi, Natanael, quando tu estavas debaixo da figueira. Acabou com Natanael. Porque provavelmente esta figueira ficava num lugar escondido, talvez no alto do monte, talvez no fundo de um terreno. Vamos lembrar que naquela época não era como hoje as cidades. Era um local escondido que só ele conhecia. E talvez naquela figueira ele estava orando a Deus por resposta. Talvez ele naquela figueira estava se derramando perante Deus, pedindo uma solução. E agora o Senhor Jesus vai direto nele: eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Aí Natanael disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael encontrou agora o sentido real da vida, que a religião judaica com os costumes judaicos não eram capazes de fazer. Cristo é mais do que uma religião, Cristo é mais do que um costume. Cristo é vida, Cristo é vida. Natanael se maravilhou e Jesus falou: olha, só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Tu verás coisas maiores do que estas. E verdadeiramente Natanael viu coisas maiores, porque ele viu pessoas doentes sendo curadas, ele viu paralíticos andando, ele viu Cristo ressuscitar os mortos, e depois ele viu o próprio Cristo ser crucificado e depois também ressuscitado. E Cristo falou o seguinte: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nosso irmão Valdeci, que futuramente será o irmão Atanásio, ele estava falando sobre a escada de Jacó, de anjos subindo e descendo. E agora o que Cristo ele vai falar? Que tu verás anjos subindo e descendo perante o Filho do Homem. Ou seja, Cristo, aqui se cumpre a visão de Jacó. Está entendendo a profecia, a ligação profética da Sagrada Escritura? Aqui se cumpre a visão de Jacó da escada de anjos subindo e descendo. Ou seja, Cristo abriu a porta celestial para que nós possamos receber as bênçãos dos céus. E para que ao final da nossa jornada nós mesmos subamos ao céu, porque a escada tem duas vias, de descida e subida. Cristo abriu a porta que antes era fechada. A porta está aberta para recebermos as bênçãos dos céus, e está aberta também para irmos aos céus, tudo por Cristo. Hoje é um dia muito importante para todas as igrejas ortodoxas, porque se inicia no calendário juliano, no velho calendário, que é o calendário em que Jesus viveu na terra, a chamada Grande Quaresma, que é a preparação para a maior festividade da igreja ortodoxa, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então hoje se inicia essa caminhada rumo à Páscoa, que nós vamos falar da ressurreição de Cristo. E hoje é chamado o dia do triunfo da ortodoxia, ou o dia da ortodoxia. Por quê? Porque a igreja, desde o princípio com os apóstolos, sofreu vários ataques de hereges,
de pessoas que pregavam a mentira ou deturpavam os santos dogmas das sagradas doutrinas. Enfrentaram os arianos, que diziam que Jesus não era Deus. Enfrentaram diversas heresias. E dentre todas essas heresias, a igreja permaneceu fiel. Ou seja, Cristo tem um povo que continua fiel até hoje. A igreja não foi vencida pelos falsos pregadores, pelas falsas teses e nem pelos hereges. A igreja triunfou. Por isso é chamado o domingo do triunfo da ortodoxia. Porque a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós gostaríamos de deixar para a memória e para a lembrança dos irmãos que Cristo há de voltar. Cristo há de voltar e a igreja permanecerá fiel a Ele. Embora muitos voltem atrás, embora muitos errem, embora muitos retrocedam, embora muitos preguem o Evangelho por conveniência ou por vantagem própria, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, deixou claro que a noiva vai encontrar com Ele, ou seja, a igreja vai encontrar com Cristo. No meio deste caminho, a igreja verdadeira, a igreja que segue a Cristo, a igreja que preserva a doutrina apostólica, há de permanecer fiel nesse caminho até o encontro com o Senhor dos ares, conforme está escrito na Sagrada Escritura. Vale a pena lutar pela verdade, vale a pena viver para Deus, vale a pena viver para Deus. Que Deus venha o abençoar e que você venha ouvir a voz do Senhor, dizendo a você hoje: segue-me, segue-me. Ele está te convidando para você ser um seguidor dele, aquele que tem as águas que tiram verdadeiramente a sede e o pão que verdadeiramente alimenta a alma. Que Deus te abençoe.